Talvez hoje você esteja sorrindo por fora, mas cansado por dentro. Se seu coração está inquieto, saiba de uma coisa: Deus vê você agora. E essa mensagem não chegou por acaso. Você também sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim parece que Deus está em silêncio? Charles Spurgeon escreveu certa vez: quando Deus parece calado, Ele não está distante. Ele está trabalhando em camadas que o nosso desespero ainda não consegue enxergar. Essa frase não é apenas uma ideia bonita. Ela é um lembrete para quem está vivendo dias em que as orações sobem, mas as respostas parecem não descer. Para quem continua fiel, mas sente que não avança. Para quem tenta permanecer firme, mas carrega um cansaço que ninguém percebe. Quem anda com Deus aprende a se posicionar. E se posicionar não significa gritar mais alto, nem forçar portas, nem provar para o mundo que está certo. Se posicionar é escolher permanecer quando seria mais fácil desistir. É sustentar a fé quando as emoções querem abandonar o caminho. É ajustar o coração quando as circunstâncias não mudam. Existe um tipo de dor que nasce da espera. Não é a dor de uma perda definitiva, mas a dor da indefinição. Você não sabe se avança ou se recua. Não sabe se insiste ou se solta. Não sabe se aquilo é uma prova ou um sinal de que precisa mudar de direção. Esse tipo de silêncio mexe com a alma, porque nos confronta com nossas inseguranças mais profundas. O silêncio de Deus não é vazio. Ele é um espaço de construção. Só que construção raramente é barulhenta quando acontece no interior. Muitas vezes Deus não muda o cenário primeiro. Ele muda você dentro do cenário. Ele ajusta sua postura antes de ajustar a situação. Ele fortalece sua estrutura antes de ampliar suas responsabilidades. E é aqui que muitos se perdem, porque enquanto esperam que Deus mude o ambiente, Ele está moldando o caráter. Enquanto esperam uma resposta externa, Ele está formando uma convicção interna. Quem anda com Deus aprende que posicionamento é uma decisão espiritual antes de ser uma conquista visível. Pense em Ana, a mulher que desejava um filho e enfrentava anos de esterilidade. Sua história está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. A Bíblia diz que sua rival a provocava constantemente e isso a entristecia profundamente. Ano após ano, ela subia ao templo com o coração pesado. Ano após ano, voltava para casa sem aquilo que tanto desejava. A dor de Ana não era apenas a ausência de um filho, era a sensação de ser esquecida, era o constrangimento social, era a comparação constante, era o silêncio de Deus diante de um pedido legítimo. Quantas vezes você já se sentiu assim? Orando por algo que não era egoísmo, mas necessidade. Pedindo algo que parecia justo, mas que continuava distante. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, está escrito que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Observe a honestidade dessa cena. Ela não disfarçou a dor, não fingiu força, não espiritualizou o sofrimento. Ela se posicionou em oração. Posicionamento não é ausência de lágrimas, é decisão de levar as lágrimas para o lugar certo. Ana poderia ter se fechado, poderia ter endurecido o coração, poderia ter se afastado do templo, mas ela fez o contrário. Ela foi para a presença de Deus com tudo o que estava sentindo. Há um detalhe poderoso nessa história. O sacerdote Eli a observa e, ao vê-la orando em silêncio, movendo apenas os lábios, pensa que ela estava embriagada. Isso mostra o quanto sua dor era intensa e silenciosa ao mesmo tempo.
Nem sempre quem está mais profundo em oração está visivelmente forte. Às vezes está apenas tentando não desmoronar. Quem anda com Deus aprende a se posicionar mesmo quando é mal interpretado. Aprende que nem todos entenderão sua luta. Aprende que nem sempre haverá aplausos pelo seu esforço espiritual. Mas continua. Em determinado momento, Ana faz um voto. Ela diz que se Deus lhe concedesse um filho, ela o entregaria ao Senhor por todos os dias de sua vida. Esse é o ponto de virada. Não porque Deus precisava de uma negociação, mas porque ali o coração dela se alinhou. Ela deixou de querer apenas para si e passou a enxergar propósito além da dor. Posicionar-se é alinhar o desejo ao propósito. É permitir que Deus transforme a motivação. Muitas vezes, a espera está ajustando a intenção, está limpando o coração de expectativas distorcidas, está ensinando maturidade espiritual. Depois daquela oração, o texto diz que Ana voltou para casa e seu semblante já não era triste. Preste atenção nisso. O milagre ainda não havia acontecido. O ventre ainda estava vazio. A circunstância não tinha mudado, mas algo dentro dela mudou. Esse é o segredo que poucos compreendem. A verdadeira paz não começa quando a resposta chega. Ela começa quando o coração descansa na confiança. Ana saiu do templo diferente antes de sair da situação. Charles Spurgeon também escreveu: a esperança que nasce na oração é mais forte do que a evidência que ainda não chegou. Isso significa que a fé genuína não depende da confirmação imediata. Ela se sustenta na certeza de quem Deus é. Meses depois, no tempo certo, Deus se lembrou de Ana. O texto bíblico usa essa expressão de forma poética, mostrando que não era esquecimento, mas cumprimento de um tempo. Ela deu à luz Samuel e cumpriu sua palavra, entregou o menino ao Senhor. Imagine o conflito emocional. Esperar anos por um filho e depois de recebê-lo, entregá-lo ao serviço no templo. Isso é posicionamento. Isso é maturidade espiritual. Isso é confiança que ultrapassa a lógica humana. Quem anda com Deus aprende que bênção também exige postura. Aprende que receber é tão desafiador quanto esperar. Aprende que tudo o que Deus coloca em nossas mãos carrega propósito maior do que nossa satisfação pessoal. Talvez hoje você esteja em um templo invisível, derramando a alma em silêncio. Talvez esteja cansado de explicações rasas e frases prontas. Talvez esteja tentando se manter fiel enquanto lida com frustrações acumuladas. Escute com atenção. O silêncio que você enfrenta não é prova de abandono. É parte do processo de posicionamento. Deus está formando em você uma estrutura que sustentará aquilo que você ainda nem imagina. Existe crescimento que só acontece na espera. Existe profundidade que só nasce no silêncio. Existe intimidade que só se constrói quando não há distrações externas. Se a resposta viesse rápido demais, talvez você não estivesse preparado para carregá-la. Quem anda com Deus aprende a esperar sem se tornar amargo. Aprende a confiar sem se tornar passivo. Aprende a agir no que é possível, enquanto entrega a Ele o que é impossível. Posicionamento também é escolher não se comparar. Ana era provocada, mas decidiu não transformar sua dor em competição. Ela levou sua causa ao Senhor. Hoje você pode fazer o mesmo. Em vez de medir sua vida pelo ritmo dos outros, alinhe-se ao tempo de Deus para você. Charles Spurgeon declarou em uma de suas reflexões: o atraso de Deus nunca é descuido, é treinamento para um coração que precisa aprender a confiar além do que vê.
Essa verdade confronta nossa pressa, porque no fundo queremos controle, queremos garantias, queremos sinais claros. Mas fé não é controle. Fé é entrega consciente. É dizer, mesmo sem entender tudo, que Deus continua sendo bom. É decidir permanecer firme quando seria mais confortável abandonar. Se posicionar é estabelecer limites espirituais. É não permitir que a frustração defina sua identidade. É não deixar que o silêncio se transforme em incredulidade. É proteger a mente contra pensamentos que distorcem o caráter de Deus. Hoje, talvez sua maior batalha não seja externa, mas interna. Talvez ninguém veja o que você enfrenta dentro de si, mas Deus vê. E Ele não desperdiça lágrimas sinceras. Não ignora orações feitas na madrugada. Não despreza corações quebrantados. Em 1 Samuel, capítulo 2, Ana faz uma oração de gratidão. Ela declara que o Senhor é quem exalta e é quem humilha. É quem empobrece e é quem enriquece. Essa oração mostra uma mulher transformada. Não apenas alguém que recebeu um milagre, mas alguém que aprendeu quem Deus é. O maior milagre não foi apenas Samuel nascer, foi Ana amadurecer. Foi a dor não endurecer seu coração. Foi a espera não destruir sua fé. Foi o silêncio não apagar sua confiança. Quem anda com Deus aprende a se posicionar na dor, no silêncio, na resposta e na abundância. Aprende que cada fase exige uma postura diferente, mas todas exigem confiança. Talvez você esteja no meio do processo, nem no início da dor, nem na celebração da resposta, apenas no meio. E o meio costuma ser desconfortável, porque ainda não há clareza total, mas já existe desgaste acumulado. Respire. Deus não perdeu o controle da sua história. O tempo que parece atraso pode ser preparação. O silêncio que parece vazio pode ser formação. A espera que parece estagnação pode ser alinhamento. Você não precisa provar sua fé para ninguém. Precisa apenas continuar caminhando. Um dia de cada vez. Uma oração de cada vez. Uma decisão de confiança de cada vez. Talvez você não saiba, mas alguém vai encontrar essa mensagem porque você ficou até o fim. Antes de sair, respire fundo por um instante. Se essa mensagem falou com você, é porque Deus está cuidando da sua vida, mesmo nos detalhes que ninguém vê. Se inscreva no canal para receber mais mensagens que acalmam a alma, fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Que a paz do Senhor envolva o seu coração agora e te acompanhe em cada passo. Amém.